As bênçãos do Senhor já estão sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, na sua saúde, nos seus caminhos, na sua empresa, nos seus negócios. O poder de Deus já opera em seu favor. Eu declaro isso aqui desde os nossos estúdios. Eu determino a bênção do Senhor sobre você, que você desfrute do cumprimento da palavra de Deus, das promessas, conforme nós vamos ler aqui agora. No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, fala sobre isso, inclusive esse é o tema do nosso devocional. O subtítulo é Bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Essas bênçãos já estão sendo derramadas sobre você. Você vai viver, desfrutar, você vai colher tudo aquilo que você tem plantado em Deus mediante a sua fé. O Espírito de Deus já está agindo em seu favor. Esse é o A Busca Devocional. Todos os dias eu estou aqui junto com você, com uma palavra, com uma mensagem, a ministração das bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. O que é importante diante de tudo isso? Do trabalho que a gente tem feito aqui, do objetivo desse canal, o importante é você crer, é você entender as maravilhas de Deus e compreender que elas são promessas para a sua vida, não apenas para a vida de outras pessoas, não apenas como justiça da parte de Deus para a vida de outras pessoas, mas para que você também desfrute, porque o Senhor Deus te criou, te separou e te criou como filho. Nós já falamos isso aqui no devocional. Ele nos criou como filhos. E diante dessa paternidade, o que ele tem para oferecer para um filho está disponível para todos os filhos mediante a fé de cada um deles, mediante a essa fé. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva nesse canal, já aperta o sininho de notificações para você receber os avisos dos nossos devocionais. E como eu falei todos os dias aqui com esse propósito, nós temos buscado em Deus a direção da palavra dele, nós temos buscado em Deus a força que vem do Espírito dele. Porque em alguns momentos, o que nós mais precisamos é da força de Deus. Em alguns momentos, a nossa maior necessidade é a força dele. E claro, a gente não pode deixar de frisar e de falar que em alguns momentos, em muitos momentos, o que nós precisamos também é da misericórdia de Deus e tudo isso está à nossa disposição, uma vez que nós somos filhos, mediante a fé. Nós somos nascidos de Deus, cremos na palavra, temos vivido uma vida de renúncia. Então, os direitos das promessas, os direitos do que Deus determinou para aqueles que são dele, passam a ser nossos também. E aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, você vai acompanhar comigo, diz assim, olha: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Deixa eu colocar aqui para você entender. Nos abençoou, algo que já aconteceu. Essa bênção já está sobre nós, sobre a sua vida. Essa bênção já é derramada sobre você por direito, pelo que está escrito, conforme nós estamos lendo. E ele diz, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essas bênçãos já estão sobre a sua vida, já foram derramadas sobre você. Isso é um direito, e isso não pode ser revogado, até porque a palavra de Deus não volta atrás de forma nenhuma. Mas nós vamos orar daqui a pouco, vamos orar juntos, mas é interessante que você entenda como acessar essas bênçãos, como começar a desfrutar disso, de que maneira. O próprio versículo já nos ensina como, de que forma. O próprio versículo 3 do livro de Efésios, no capítulo 1, fala já como, de que maneira nós vamos acessar essas bênçãos. Deixa eu colocar de novo aí. Então vamos lá, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais
em Cristo. Está aí o segredo para você acessar as bênçãos, para você desfrutar das bênçãos, para você acessar o que Deus tem preparado para você. Se essas bênçãos, elas já foram derramadas, se Ele já nos abençoou em Cristo, então a única maneira de acessar essas bênçãos é também estando em Cristo. Se essas bênçãos estão em Cristo, e se eu estou distante de Cristo, se a vida que eu vivo de alguma forma, de alguma maneira, é contrária à direção de Cristo, se eu não ando nos passos de Jesus, e esse é o termo, se eu não trilho o caminho do Senhor Jesus, sendo assim também as bênçãos espirituais com as quais Deus já nos abençoou nas regiões celestiais, essas bênçãos da minha parte não serão acessíveis. Se eu quiser o acesso às bênçãos de Deus, se eu quiser desfrutar do que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, é necessário que eu esteja em Cristo Jesus. Ele segue falando aqui o próximo versículo seguinte, o versículo 2. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, e esse termo santo é um termo de separação, para que nós sejamos separados, diferentes das demais pessoas desse mundo. Se as demais pessoas desse mundo são corruptas, e não é um julgamento, é a natureza, se as demais pessoas vivem uma vida que desagrada a Deus, nós fomos escolhidos para sermos santos e sem culpa diante dele. O que significa esse sem culpa? Significa com uma vida reta, com uma vida justa. Vida perfeita? Não, mas com uma vida de justiça. E ele fala em amor. Deus nos escolheu para acessarmos essas bênçãos, Deus nos escolheu para que nós, como filhos, nos tornássemos objetos da glória dele, da majestade dele, da sua grandeza, da sua glória. Agora, só existe uma forma, só existe um meio de nós conseguirmos viver isso. É estando em Cristo. Talvez você se pergunte, o que significa estar em Cristo? Estar em Cristo significa você aceitar o Senhor Jesus de todo o seu coração. Significa você entender a importância do Senhor para a sua vida. Significa você reconhecê-lo como Senhor, como direção, como diretriz. Porque a partir do momento que você entende quem é o Senhor Jesus e você se lança a uma entrega, você faz com ele uma aliança, assume com ele um compromisso, então essas bênçãos, deixa eu repetir, bênçãos espirituais, conforme Deus já nos abençoou, nas regiões celestiais, em Cristo, essas bênçãos começam a se materializar, a se concretizar. Por exemplo, nós vamos orar juntos agora. A oração é garantia de que as bênçãos sejam derramadas? Não. A oração é a expressão da nossa fé em busca de um propósito, tanto que a oração ela não deve ser focada apenas nas nossas necessidades, nos nossos desejos, mas, sobretudo, deve ser focada no nosso relacionamento com Deus, na nossa intimidade com Deus. Então, a oração é o que vai resolver tudo, a oração é parte do que vai resolver. Porque de nada adianta a oração sem a entrega, de nada adianta a oração sem a aliança com o Senhor Jesus. Porque é só nele que nós vamos desfrutar dessas bênçãos que são espirituais. Então, precisamos estar em espírito, que são derramadas das regiões celestiais em Cristo Jesus. Precisamos estar em Cristo Jesus. Ter um compromisso de vida com ele, uma aliança com ele. Precisamos entender a importância de tudo aquilo que ele orienta na palavra dele, toda a direção e tudo aquilo que ele fala no nosso espírito, principalmente no momento de devocional, seja esse momento agora
ou aquele que você abre a sua Bíblia, que você lê, que você busca em Deus uma direção. Quando nós colocamos tudo isso em prática, as bênçãos passam a ser direito nosso. Deus não desampara. Ele não desampara você que assume com Ele um compromisso, uma aliança. Ele não desampara você que está em Cristo Jesus. Isso é muito profundo. É tão profundo que chega ao ponto de dizer que não há nem condenação para quem está nele. Não há condenação. Pode haver diante de homens, no julgamento humano, mas no julgamento de Deus, na visão espiritual. Deixa eu dividir a tela de novo aqui. Ele fala, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor. Deus te escolheu para viver uma vida separada. Deus te escolheu para viver uma vida de bênçãos por completo, mas uma vida, sobretudo, de relacionamento com Ele. Momento de oração, vamos buscar esse relacionamento com Deus. Nessa oração, seja sincero com Deus, pede para Ele vir ao seu encontro, para Ele atender a sua fé. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui agora diante de Ti, diante da Tua santidade, diante da Tua majestade. Nós entendemos que não existe nada e nem ninguém que supere a Tua grandeza, que supere a Tua glória, a Tua majestade. Nós reconhecemos o Senhor como nosso Deus, Deus da nossa vida, Deus da nossa existência e da nossa salvação. Precisamos de Ti, precisamos da Tua força. Sem Ti nós não somos nada, somos cheios de falhas, cheios de erros. Mas pedimos aqui a Tua misericórdia, Pai, porque nós cremos que o Senhor é Deus que perdoa, que lava, que transforma, que restaura. Então que aconteça agora, nesse exato momento, a restauração. Que haja purificação da mente, do coração, que já não hajam mais condenações, acusações sobre essa vida, mas que o Senhor venha fortalecer o espírito dessa pessoa e que com a Tua santa e gloriosa presença ela possa alcançar a verdadeira paz, paz interior, paz que começa do lado de dentro e que se propaga para fora, que se estende à família, ao casamento, que se estende à saúde, que se estende à vida financeira. Então que essa paz chegue a essas vidas agora, Pai, é o que eu te peço. Eu já oro aqui te pedindo que o Senhor venha ao encontro dessa vida, desse coração. Eu já oro aqui te pedindo que todas as necessidades dessa pessoa sejam atendidas. Ela precisa de força, então que venha a Tua força. Ela precisa de direcionamento, então que ela receba a Tua direção. Ela precisa de saúde, de uma família unida, abençoada. Coloca a Tua mão para que tudo isso se torne real, para que tudo isso seja parte do desfrute das bênçãos que já foram derramadas sobre nossas vidas. A bênção do Senhor está sobre você. A bênção do Altíssimo, a presença do nosso Deus, o poder do nosso Deus, venha ao seu encontro para que você tenha paz, para que você viva e viva em paz. Você vai desfrutar de tudo isso a partir de hoje. Se você crê comigo, diga: eu tomo posse dessa bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A bênção do Senhor está sobre você. A luz de Deus resplandece sobre a sua vida. Não importa o que o inimigo tentar te mostrar. Não importa o quanto ele se levantar para te atingir, para te derrubar. O nosso Senhor é com você para te dar força, para sustentar você em todas as circunstâncias e para te dar condições para vencer. Tá certo? Esse é o A Busca Devocional. Não é inscrito no canal? Não perde tempo não, já se inscreva. Vem fazer parte dessa comunidade. Compartilhe essa oração, compartilhe esse devocional com alguém que precisa e vamos juntos nessa fé. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo devocional.